Bom, nós podemos começar então. Quero mais uma vez aqui agradecer, doutor Joaquim, o senhor pela ser tão soluto com a FGM, com todas as pessoas que têm acessado ao TCM nas suas necessidades, principalmente os municípios. Cumprimentar o nosso presidente do Conselho Deliberativo, prefeito Jacob, faz parte da diretoria, meu vice-presidente, prefeito Morrinhos, Rogério Troncoso, doutor Guilherme, deve estar chegando o Sávio e o Isiquinan, que foi convidado, e também o prefeito Julinho de Teresópolis, são os membros da nossa diretoria. Cumprimentar o Zé Carlos, que está aqui, doutor Joaquim. O que nos traz nessa reunião, doutor Joaquim, é para conversar com o senhor, equipe técnica do TCM. Existe uma preocupação grande em relação a essa pandemia, o que tem ocorrido. Alguns colegas prefeitos nos colocou a preocupação. Aí eu convidei a diretoria e eu agradeço muito o senhor por ter atendido o nosso convite, de poder estar adiantando algo ou criar uma situação de que pudéssemos informar todos os municípios o assunto que traz em relação à questão, basicamente, da preocupação da aplicação da lei de responsabilidade fiscal na educação. Alguns colegas prefeitos manifestou, doutor Joaquim, mesmo porque principalmente os médios municípios, talvez os pequenos um pouco diferente, mas os médios municípios a gente imagina que possa ter uma certa dificuldade. Nesse universo de 246 municípios, se o senhor me perguntar, nós não temos esse levantamento, quais são esses municípios, mas temos alguns colegas prefeitos que nos cobrou essa posição, que pudesse antecipar, mesmo sabendo que o final do mandato está fechando agora em dezembro, e alguns recursos que possam ser melhorados, principalmente em dezembro, 1% do FPM, outras receitas, do ITR, isso nos causa uma preocupação. Então, eu convidei o Rogério para estar aqui presente, para colocar a sua preocupação, o prefeito Jacob, o Guilherme, o contador, aí o doutor Zanoni, estou aqui agora também, o Zanzoni, obrigado pela participação, o Zé Carlos. A gente queria discutir, nós sabemos que isso é constitucional, mas o que o tribunal tem olhado com esses olhos? A preocupação existe, a gente quer discutir isso com o TCM. Eu queria, então, doutor Joaquim, passar a palavra para o nosso vice-presidente, prefeito Rogério, depois o Jacob, e depois, no final, se pudesse rematar. O Guilherme também, ele vai fazer essa ponte entre a informações técnicas para a gente chegar nessa reunião e ter uma informação que possa ser repassada para os colegas gestores. Prefeito Rogério. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde, Cunha. Está ouvindo? Chegando bem, Cunha? Oi, está ouvindo? Sim, prefeito, pode falar, está tudo ok. Bom, eu queria conversar com o presidente essas informações com o presidente Joaquim, porque quando nós tivemos a pandemia aí, quando começou a pandemia em março, foi o primeiro decreto do governador, acho que todos os municípios tiveram uma preocupação muito grande de conter gastos, né? Nós não tínhamos nenhuma informação como seria o comportamento das receitas, né, com relação a essa pandemia, o tempo de duração dela. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu acho que a maioria dos municípios fez isso, quer dizer, conteve gastos, e nós não fomos diferentes. Nós fizemos nós tínhamos a nossa database em abril, né, de aumentos do servidor público. Nós não fizemos esses aumentos, seguramos isso, né? Então, nós tivemos a questão do piso nacional de salário dos professores, que nós seguramos, não demos o piso. E chegou em abril, a gente também não fez essa compensação, não fez o reajuste do índice, né, em função justamente do que a gente não sabia, o que viria para frente, né, o que viria pela frente. Depois veio em maio, nós tivemos aí um decreto, aliás, uma lei do presidente Bolsonaro, onde ele limitou a lei 173, onde ele limitou aí a questão de repasses de aumentos salariais, em qualquer hipótese, né, excetuando-se a questão do Covid com relação à assistência social e com relação também à saúde, né? Então, começou a ser um impasse, justamente com relação ao piso nacional de salários e os gastos com a educação.
Eu quero aqui colocar, para o caso nosso específico, por exemplo, eu tenho com o transporte escolar um gasto anual da ordem de 3 milhões de reais, no meu caso específico, né? E isso impacta no nosso orçamento, principalmente com relação aos gastos com a educação. Né? Veja você que no universo aí de talvez aí pouco mais de 20 bilhões, você tem um impacto de 3 milhões no seu índice, né? Isso aí pesa muito para a gente. E nosso planejamento foi feito todo ele, né? Anualmente, em função de todos esses gastos, considerando todos esses gastos. Então, com relação a essa pandemia, veio a questão desses cortes que foram feitos, e agora a dificuldade que nós estamos justamente em cumprir a questão dos 25%, né? Considerando aí que a gente tem essa questão que eu coloquei da database que não foi feita, que é o reajuste de salário dos professores, a questão do transporte escolar, que nós estamos aí praticamente há 7 meses e 6 meses sem o muito pequeno custo que nós temos de transporte escolar, isso pesa nos municípios médios, principalmente municípios médios e grandes, onde a gente tem um custo pesado no transporte escolar, e grande parte dele ou é Fundeb ou é dentro dos 25% para dentro dos gastos com a educação. E a gente queria ver qual que é a posição do tribunal, onde o tribunal pode nos dar uma orientação, principalmente com relação à questão do piso, se nós podemos pagar ou não o piso, considerando que é uma questão nacional, e vigora a partir do dia 1º de janeiro, no caso de Bom, prefeito Rogério, está ouvindo? Pode falar, presidente Cunha. Vamos, presidente, doutor Joaquim, vamos passar até que o Rogério volta à linha. Eu queria ouvir o presidente, prefeito Jacob. O presidente Jacob, prefeito, queria ouvir as suas considerações. Abre o microfone, prefeito. Prefeito Jacob, seu microfone está fechado. Oi, está me ouvindo agora? Sim. Me desculpe, eu tive que sair aqui para atender um telefonema rápido, mas eu estava ouvindo as colocações feitas pelo prefeito Rogério, e que foi, assim, de uma sabedoria incrível. Eu acho que nós, o município, estamos aqui nessa reta final desnorteado, sem um equilíbrio, né? E precisamos aí de um olhar, se for possível, presidente Joaquim, de um olhar especial aí do tribunal com relação a essa nossa situação. Chegou aí um recurso para o Covid, enfim, mas nós temos despesas fixas lá, por exemplo, como colocou o prefeito Rogério, lá com a educação, do transporte escolar e outros, que não temos como nos ajustar, além daquela situação que o município vai inventar com compromissos assumidos, de formas estruturantes, obras e outros compromissos, que aí falta o recurso de fato, né? Aí falta porque não tem aonde buscar. É possível que muitos municípios entrem aí nessa reta final em um desajustes, né? Graças a Deus nós temos lutado aqui ao máximo para manter o equilíbrio, porém com certa dificuldade, porque é aquela história, o município é a parte mais fraca da federação, e mesmo que tenha esse olhar, essa compensação, essa história dessa ajuda financeira, é claro que fica diferente, longe da realidade nossa, com relação às percas de receitas. Então, é claro que todos nós aqui estamos apreensivos, estamos preocupados, e ver, presidente Joaquim, dentro da possibilidade do tribunal, um olhar especial, uma flexibilização, porque houve um desajuste total. Quem está aqui na gestão hoje está totalmente inseguros. Então, assim, a minha palavra seria só nesse sentido, de pedir essa
essa atenção, essa visão, porque sabemos também que tudo condicionado aí pela legislação, né? Mas aquilo que puder ser flexibilizado, aquilo que puder ser tratado assim de uma forma a esse momento, já que houve tantas concessões, nós estamos apreensivos, né? Nós estamos muito apreensivos. Para grande parte dos prefeitos, a saída para alguns pode ser uma pausa e um recomeço depois, que pode, assim, ter alguma facilidade. Mas nós que estamos indo embora, ficamos, assim, muito apreensivos, e essa aí é uma opinião quase geral de todos os prefeitos, é simplesmente, presidente Joaquim, falar com o senhor e com todos os seus colegas de TCM, tudo que for possível. Olhe com carinho para a gente, para este momento, para essa reta final de administração, para que a gente não possa ser duramente penalizado lá na frente e, às vezes, assim, sem culpas, né? Sem como fazer, porque não temos como criar receita, não temos como fazer mecanismo, tem o desajuste de folha de pagamento aí, né? O equilíbrio fiscal, enfim, há uma preocupação enorme. Então, é nessa linha que quero fazer o meu pedido e agradecer aí a atenção do nosso presidente Joaquim, do nosso presidente Cunha e de todos que estão aí buscando uma alternativa nessa linha, que eu tenho certeza que é a preocupação dos 246 municípios. Um abraço, obrigado. Obrigado, prefeito Jacob, pela sua participação, suas considerações. Eu queria deixar o prefeito Rogério, meu vice-presidente, concluir a sua discussão. Ele estava terminando a sua fala. Rogério, quer concluir? Prefeito Rogério, pode concluir. A gente queria concluir o seguinte: o grande problema nosso que a gente está vendo, está ouvindo, Cunha? Ok? Ok? Está ok. Está ouvindo? Sim, prefeito. Ouvindo. Bem, Cunha, o que a gente queria concluir é o seguinte: a questão nossa é a questão dos 25%, não é? Os gastos da educação. Como eu coloquei aqui, a questão da legislação, nós estamos aí com uma receita, não é? E temos só a nossa despesa com a educação tem caído, né? Nós não estamos conseguindo cumprir o índice em função justamente da pandemia. Eu cito o caso do transporte escolar, que é claro, não é isso que eu estou colocando, a questão também do reajuste de salário de professores, em função da lei 173, que você não tem como pagar o piso, uma vez que nós não pagamos isso no início do ano. Uma vez que a gente fez uma contenção de gastos, a gente sabia o que ia acontecer. O que a gente precisa aí com relação ao tribunal? É uma orientação com relação ao gasto com o pessoal, com relação principalmente a esse reajuste salarial dos servidores, dos professores, se podemos pagar o piso ou não, né? Retroagindo no 1º de janeiro, e como é que fica essa questão do transporte escolar, que nós temos aí dentro dos nossos orçamentos, desde o início do ano. Eu coloquei o caso específico de Morrinhos aqui, quando nós temos aí da ordem de 3 milhões de reais, que é o nosso custo do transporte escolar. Se eu não tenho esse custo, logicamente que eu vou ter dificuldade em cumprir o meu índice de 25%. Essa que é a grande dúvida que a gente tem com relação a isso. É a legislação. São 3 legislações, nós temos a legislação eleitoral, temos a lei de responsabilidade fiscal e temos a lei 173. Todas elas colocam destaques aí com relação a isso. E a gente precisaria da orientação do tribunal com relação a esses aspectos. Quero agradecer a participação, a sua honrosa participação. E queria passar para o doutor Guilherme fazer a sua participação. Agradecer a presença, acabou de entrar na sala, o Vinícius Nascimento, faz parte da equipe TCM, doutor Zanzoni, pessoas importantes da equipe do doutor Joaquim. Doutor Guilherme, queria que você fizesse a sua consideração, você que trabalha com a contabilidade pública, que você está enxergando essa preocupação nossa dos municípios em relação a essa possibilidade da dificuldade de cumprir os 25% da aplicação em função de tudo que falou o prefeito Rogério, em função das considerações do Jacob. Depois a gente vai ouvir a equipe técnica do TCM e o doutor Joaquim vai dirigir essa fala. Boa tarde, presidente Cunha. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, técnicos do TCM, Meiro, prefeito Rogério, prefeito Jacob.
Eu concordo com a preocupação do prefeito Rogério, porque realmente, de fato, isso vai gerar uma dificuldade. Está escutando? Está escutando o áudio? Beleza. Que vai gerar uma dificuldade técnica grande para vários municípios, porque é um ano atípico, essa questão da pandemia, ela impactou diretamente a questão financeira dos municípios, então tiveram questões paliativas aí, teve a questão do auxílio financeiro, teve a questão da lei complementar 173, que criou algumas ressalvas para certos tipos de coisa que pode acontecer, né? Questão de resta a pagar, questão do gasto com o pessoal, né? Previu isso aí e ressalvou. Só que especificamente em relação aos gastos de educação, não tem nada. Em relação, legislação nenhuma mudou, e como a lei não mudou, vale o que está na Constituição, que é a necessidade de aplicar os 25%. Porém, com essa nova realidade, as escolas estão fechadas, né? Os alunos estão tendo aula remota, várias despesas não vão acontecer, não vai ter despesa com transporte escolar, a manutenção predial, material didático, papel, tudo isso aí a gente sabe que vai ter um gasto bem menor, né? O gasto que permaneceu foi o gasto com recurso humano mesmo, e algum gasto, por exemplo, entrega de material, né, para alunos da zona rural, quem não tem internet, mas é muito pouco, né? E como é que vai ser o entendimento do tribunal em relação a isso? Por exemplo, chegou no final do exercício, o município aplicou 20% de educação, mas não é porque ele não tinha como se diz, não é porque houve má gestão, ingerência, é porque realmente não teve demanda de despesa. Como é que vai fazer? Não tem como, às vezes, inventar uma despesa para poder gastar o dinheiro, né? E assim, a gente está trocando, quer fazer esse confrontamento, essa questão do debate técnico, para, de repente, encontrar uma solução ou ver uma forma de como vai ser esse entendimento, né? Quando isso vier a acontecer, porque eu percebo que vários municípios aí vai acontecer assim. Joaquim, as palavras para o senhor. Presidente. Pois não. Isso é uma bagunça aqui, peraí. Pode conduzir agora. Tá. Deixa eu só... Fiz uma bagunça aqui no meu aqui. Eu vou pedir o Vinícius. Vinícius, você ouviu a ponderação do prefeito de Morrinhos? Então, você poderia responder primeiro, assim, a sua opinião, aliás. Tá, boa tarde a todos. Então, essa preocupação do prefeito é uma preocupação nossa. Então, qualquer tipo de reajuste a servidor público, como bem disse o prefeito, tem que superar 3 normas. Primeiro, a lei de responsabilidade fiscal, a lei eleitoral e agora a lei 173. No que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal e à legislação eleitoral, o TCM já possui entendimento. Na verdade, o eleitoral não cabe ao TCM interpretar, mas ele tem entendimentos no sentido de que seria possível, supera essa questão da lei de responsabilidade fiscal e supera essa questão da legislação eleitoral, porque o piso do magistério, o piso do agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, ele advém de uma legislação federal pré-existente. Então, já se saberia que existiria esses reajustes. Aí nós temos que enfrentar agora sob a ótica da lei complementar 173. Nós temos 2 entendimentos, como sempre, né? No direito tudo depende. Mas o primeiro entendimento é de que, como é uma lei pré-existente, o artigo 8º da lei 173, ele tem lá uma exceção que então é proibido fazer qualquer tipo de reajuste, exceto se decorrer de imposição legal prévia à lei complementar. Então, existe um entendimento que ele se encaixaria nessa exceção e seria possível. Já existe outro entendimento que não, que como esse reajuste não é automático, ele depende de fazer uma lei municipal, então, tem lá, a legislação federal impõe o reajuste do piso do magistério.
Mas esse reajuste não é automático, precisa de uma lei municipal, todo ano conceder aquele reajuste específico. Então, esse ato, como depende de uma lei municipal, isso acarretaria a vedação da Lei 173, porque ela não seria uma legislação pré-existente, porque depende dessa lei municipal. Ambos os entendimentos são robustos. A Secretaria de Arte Pessoal já está fazendo um parecer para tentar fazer uma nota técnica, alguma coisa nesse sentido, uma instrução normativa do tribunal, para a gente se debruçar, despertar o debate para os conselheiros decidirem, mas eu acredito assim, quando o gestor se depreende com questões que possuem vários posicionamentos e o seu órgão julgador ainda não possui posicionamento, ele não está impedido de agir. O que ele precisa fazer é fundamentar. Então, acredito que, se não houve uma queda significativa da arrecadação, questões relativas à Covid, que impôs uma restrição orçamentária, financeira, ou seja, ele tem dinheiro para pagar, é à vontade do gestor pagar, se ele fizer uma fundamentação bem feita, um processo bem instruído, eu acredito que é um entendimento viável, até porque o tribunal não se manifestou ainda sobre isso, né? E, por outro lado, se o gestor acha que não deve fazê-lo porque está com receio de que a crise se aprofunde, a economia piore, esse tipo de coisa, ele também acredita que ele esteja amparado. Então, aqui, infelizmente, eu não venho com respostas prontas, né? Eu precisaria do tribunal, por meio de seus conselheiros, né, que são quem decide, se posicionar. O tribunal já posicionou que pode na lei de responsabilidade fiscal e na lei eleitoral. Então, acho que é uma tendência nesse sentido, mas pode ser que, como não é a secretaria que decide, né, pode ser que os conselheiros entendam de forma diferente. Então, acho que é isso, o posicionamento. E a questão de retroagir, que ele perguntou se puder, por exemplo, a gente retroagir a janeiro. Então, aí nós temos que ver o seguinte, como é que funciona. Então, a lei federal impõe que se reajuste, e ela normalmente o faz em janeiro, né? Então, é possível pagar para trás, até porque reajustou ali. Como é possível pagar para frente, como é possível a partir da lei municipal. Então, eles estariam parados para agir das duas formas. O que vai, eu acho que imperar aqui, fundamentar do porquê que fez essa escolha e se essa escolha não prejudicou, do ponto de vista econômico-financeiro, o município, né? E eu acho assim, é mais perigoso deixar para frente, por exemplo, vamos pensar na situação, parcelar e deixar para a próxima gestão. Aí eu acho que já incorre na vedação da lei de responsabilidade fiscal. Fazendo dentro do mandato, tendo dinheiro para fazê-lo, não comprometendo a gestão fiscal, eu acho que seria possível, retroagindo desde a data porque ele normalmente é feito, se não me engano, por uma portaria, da portaria do Ministério da Educação que atualiza o piso do magistério. Acho que agora não sei se é só da Educação ou da Economia, mas tem no site lá. Então, seria a partir da data dessa atualização feita. Eu acho que seria possível, viável. Sério? Vamos ouvir o Sérgio também, que analisa as contas mesmo. Boa tarde a todos. Com relação à questão da questão de salários, e o Vinícius já comentou, né? Quem vai emitir a opinião técnica é a secretaria que ele está coordenando. Então, não cabe a nós, da Secretaria de Contas Mensais, fazer nenhuma ponderação nesse sentido, né? Apesar de que, e no meu entendimento, eu sou contra, porque estaria privilegiando apenas uma carreira, em detrimento de todas as outras. Eu acho que questão de justiça não seria viável fazer isso. Com relação à aplicação... Deixa a ideologia de lado. Né? Pois é. Agora, com relação à aplicação do índice, como eu tinha comentado na reunião passada já a respeito, é uma questão que está na Constituição, né?
nossa carta magna dessa aplicação mínima que tem que ser feita na educação. A gente sabe que é um momento totalmente atípico, mas, como eu disse na outra reunião, até o presidente comentou também, talvez seja um momento dos prefeitos serem mais criativos, né? Porque o que a gente sempre teve de reclamação foi que os recursos são insuficientes para custear a educação. Agora, os prefeitos têm condições de implantar aqueles programas de governo que ele sempre quis implantar e não teve condições de implantar. Agora, a decisão é dos conselheiros, né? Na visão da área técnica, é uma questão constitucional, não tem como passar por cima disso, é uma questão básica de aplicação de limite. O tribunal poucas vezes entra no mérito da qualidade do gasto, da efetividade do gasto. Nós estamos falando apenas de cumprimento de limite, é uma coisa muito simples. Então, teoricamente, seria, pelo menos na visão da área técnica, não teria como o tribunal aceitar a aplicação mínima de 25%. Mas isso aí, apesar de ser as contas de gestão que certifica esse índice, é o José Carlos Lucindo, que é o secretário de contas de governo, que emite a opinião técnica lá na secretaria, né, que isso vai para as contas de governo. Então, quem vai analisar, na verdade, se isso é passível de rejeição das contas, ou de ressalva, ou de multa, seria as contas de governo. Então, seria até bom o Zé Carlos manifestar o que ele pensa a respeito aí, mas na visão da Secretaria de Contas Mensais de Gestão, não teria nenhuma justificativa ou ponderação para não aplicação desse limite. Mas isso cabe aos conselheiros, né? Não cabe à área técnica. Né? O Zé Carlos Cida está na sala também, vamos ouvir o Zé Carlos. Boa tarde a todos, tudo bom? Igual o Célio acabou de comentar, o problema da questão dos 25% é que é um índice constitucional. Então, isso aí nós não temos como falar que pode gastar menos que esses 25%. Até mesmo, igual foi comentado tanto pelo prefeito Jacob pelo Guilherme, é igual eles disseram, a legislação, eles estão fazendo várias legislações aí no momento, e nenhuma delas mexeram na questão dos índices, tanto na educação quanto na saúde. A saúde, tudo bem que, pela situação, a gente sabe que vai ser cumprido, mas na educação também nada foi dito. Outra questão dos salários aí, é igual o Vinícius também explicou, e eles que vão analisar. Para nós aqui, não vai ter como, no momento, pelo menos no momento agora, não tem um posicionamento diferente. Tem que ser cumprido os 25%. Só que, deixa eu lembrar uma coisa, no último painel que a gente estava analisando, a palestrante lá do Pará, ela comentou que isso aí já está sendo comentado. Então, pode sim, talvez, futuramente, na época que forem verificados isso aí, talvez aconteça de haver alguma mudança. Só que, no momento, a gente não vislumbra nenhum comportamento diferente, não. Os 25%, pelo menos da área técnica, tem que sair certificado pelo cumprimento. Tudo bem, aí depois vai chegar aos conselheiros, pode haver uma mudança de julgamento aí. E eu ainda lembro outra coisa, da questão do índice constitucional. Não seria só o tribunal também. Isso aí o Ministério Público está avaliando, tem vários outros órgãos que estão verificando isso. Também. Bom, o Oswaldo saiu da sala, agora me retorno. Eu vou dizer o seguinte. Não vou dizer para tranquilizar ninguém, nem para apavorar também, não. Vamos aqui no meio termo. O problema que nós temos que analisar, eu tenho falado isso todos os dias aqui no tribunal, que o momento agora é ímpar. Há 100 e tantos anos atrás teve a gripe espanhola, e agora tem essa pandemia agora do Covid. Então, a situação é completamente anormal. Você chegar e falar para o gestor,
como o Sérgio falou, você falou, não tem jeito, eu acho que isso é meio temeroso. O que nós vamos fazer aqui é estudar e ver o que é que os outros tribunais estão fazendo. Eu, na minha visão muito pessoal, o que acontece? Se houver demonstração, fundamentação, dizendo o seguinte, olha, eu não tive condições aqui, igual o Rogério falou, gastei 3 milhões por ano com transporte escolar. Eu só gastei 1 milhão, então ficou 2 milhões aqui. Eu não tive condições de gastar. Eu tive que pegar um pouco desse dinheiro também e tive que fazer outro investimento na área da saúde, por exemplo, que é o que todo mundo está fazendo. Que haja uma demonstração, eu acho que esse momento de crise, agora nós temos que criar aqui no tribunal uma jurisprudência de crise. Nós não podemos olhar tudo isso com olhar de normalidade. Nós estamos vivendo um momento anormal. Agora, é lógico, eu concordo com os dois técnicos, nós não podemos também chegar e falar, o tribunal, a partir de agora, não vai, os 25% está liberado. Aí vira uma farra também. Então é o seguinte, o que a gente pode tranquilizar, vamos estudar aqui. O que a gente pode tranquilizar vocês é o seguinte, nós vamos analisar caso a caso, quando for chegando aqui no tribunal essas contas, analisar caso a caso. O tribunal aqui o pleno do tribunal já decidido em relação a cumprimento de índice, mesmo antes de pandemia, quando a pessoa cumpriu lá 14 pontos qualquer coisa, você vai olhar lá os índices de saúde dele, melhoraram todos. Na educação mesmo, aplicou 24% lá, nós estamos aprovando, e ele demonstra que não, olha, o IDEB aumentou, a nossa média escolar de qualidade, enfim, uma série de outros itens, o tribunal já tem ressalvado essa irregularidade já, entendeu? Então, é o seguinte, o que eu posso dizer é justamente nesse sentido, vamos debruçar sobre isso, ver o que é que pode ser feito, de que forma pode ser analisado. Eu não sei a situação, a questão não é a questão de, nesse momento agora, não é questão de excesso, não adianta, a receita, tanto se caiu, aumentou, não é que a preocupação, viu, Célio e Lucindo, é como aplicar esse dinheiro agora, se não tem. Vai se reformando escola, torta de direito? Vai aplicar onde? O problema é o seguinte, estava aplicando, a previsão de aplicar, como diz, no aumento do professor, no transporte escolar, de repente falaram, nós não podemos dar aumento para o professor, mas nem gastar com transporte escolar, porque está parado. Agora tem que sair gastando em outra área, a torta de direito, em outra, fazer reforma de escola que não está precisando, fazer outra coisa. Então, isso é que nós temos que analisar a qualidade do investimento também. Então, nós vamos ver aí, com os prefeitos, com o Cunha e o Guilherme aí, debruçar sobre isso para a gente poder dar uma orientação melhor. Eu, de minha parte aqui, eu sou muito flexível em relação a isso, porque você não pode, em momento algum, querer tratar um momento de anormalidade com legislação de normalidade. Não tem jeito de você fazer isso. Não tem condição de fazer isso. Então, nós vamos criando esses entendimentos aí de crise aí, para poder não sair rejeitando conta à torta direito. Só porque lá não cumpriu os 25%, não cumpri, mas aqui, eu deixei aqui em caixa, aqui, está aqui no próximo prefeito, aqui, tantos milhões de reais que está no fundo de educação. Então, tudo isso, o tribunal vai analisar. Fala, não, o aumento que eu não dei, mas está aqui o dinheiro aqui que eu deixei. Agora não pode pegar e falar, não, esse dinheiro está aqui na educação, eu fiz uma ponte, por exemplo. Isso aí já é um negócio meio temeroso. Ah, não, eu tive que tinha um asfalto ali que não tinha para asfaltar, aproveitei que não ia gastar na educação e gastei no asfalto. Então, é isso que nós temos que analisar. Tirar o dinheiro da educação. Olha, eu não tive condição de investir agora, mas o dinheiro está aqui. Tudo são situações que o tribunal tem que analisar de forma diferenciada. Nós temos que abrir essa discussão aqui no tribunal. Então, o que eu posso dizer é justamente nesse sentido, que nós vamos conversar com os técnicos nossos e ver uma situação. Eles fazerem uma pesquisa em todos os tribunais de contas para a gente ver como é que nós vamos lidar com isso, como é que os tribunais estão lidando com isso. Com um momento desse. Não adianta nós ficarmos aqui, a lei mandou fazer com frieza, vocês podem ficar sossegados que isso aí, os conselheiros aqui são todos sensíveis a isso, os próprios técnicos também são sensíveis a isso, é porque os dois são contadores, viu? Por isso que o contador é muito matemático, né? Por isso que eu já ouvi nisso, advogado, já viu, já, não, tem interpretação aqui, né?
Então nós vamos debruçar sobre isso. Eu acho que o tema é preocupante, não resta a menor dúvida que é. E o problema que a gente enfrenta também aqui para vocês é o seguinte: outro dia tem um gabinete aqui para tratar da educação nesse momento de crise. Aí esse gabinete, que é formado do Ministério Público, até o Fabrício aqui que coordena ele, junto com o TCE, com vários aqui, aí queria que o tribunal dá uma recomendação para os prefeitos, esse auxílio emergencial, investir os 25% dele na educação. Eu falei assim, vocês estão ficando doidos? Eles estão dando conta de investir o normal que veio, estão dando conta. Agora, se pode emergencial, a melhor qualidade de ensino. Falei, outra coisa, né? O problema é o tempo. Como que você vai melhorar agora? Você vai pegar, nós estamos na época, nós estamos 4 meses do termo de mandato. Como é que um prefeito vai fazer um planejamento para 4 meses agora para melhorar a educação do município dele nesse de pandemia, que você não sabe nem se tem como retornar uma aula. Não sabe nem que jeito vai ser essa aula. Fala, não, então tá bom, eu vou comprar aqui equipamento EPI para todos os alunos. Vou construir aqui emergencial mais 10 salas de aula, vamos a partir de hoje colocar pouca gente dentro da sala de aula. Quer dizer, então são essas coisas que o tribunal tem que zelar também pela qualidade. Não sei, todo mundo apavorou no início tá conversando agora mesmo aqui com relação a isso, todo mundo apavorou no início da pandemia. Vocês viram que saíram construindo aí alguns estados aí, os hospitais de campanha. Tem um hospital que não recebeu ninguém, teve que ser desmontado, e gastaram milhões de reais. Então, nós não podemos fazer o mesmo com a educação. Falaram, agora tem que começar as aulas agora, vamos abrir sala de aula, onde tem 5 salas de aula, vamos botar 10, 15 para botar pouco aluno dentro da sala de aula. E o professor que tem que contratar? Então, tudo isso não é só uma... Olha, então nós vamos ver, eu estou fazendo aqui, eu até falei até demais com relação a isso. Então, o tribunal vocês podem ficar assim, pelo menos um pouco confortável, que o tribunal está e será sensível a isso. É lógico que eu não posso chegar aqui e falar, não, a partir de agora, porque cada caso vamos olhar, vamos analisar, vamos verificar, vamos ver o que é que realmente aconteceu. É difícil agora começar. Vocês têm razão, se você, no momento desse aqui, falar, não, para todo mundo vai ser assim. Porque tem município, por exemplo, que vamos analisar, porque o município estava gastando antes de crise 40%. Será que ele reduziu de repente 15%? Quer dizer, então vocês sabem como é que. Vocês são prefeitos, também fui, sabe como é que. Então o tribunal vai analisar esses casos todos. Então, acho que não tem, assim, não é momento de tranquilidade para ninguém, mas também de apavoramento também não. Então, a acessibilidade aqui nós teremos ela com toda tranquilidade, viu? Vocês podem ficar aí confortáveis nesse sentido, que o tribunal está atento a isso, como sempre teve. Né? Eu acho que cada um fazendo a sua demonstração, a sua fundamentação, a sua justificativa, por que é que não atingiu aquele índice, qual a razão que aquele índice não foi atingido, o tribunal terá a sensibilidade necessária para poder ressalvar uma conta dessa e aprovar, recomendar aí para os pareceres prévios para as câmaras a aprovação. Viu? Eu acho que isso aí nós estamos, eu acho que tranquilo. Zanzoni, você quer colocar alguma coisa, Zanzoni? Presidente, Pois não, Sérgio, fala aí. Posso fazer uma complementação só? Pode. É o seguinte, o tribunal sempre tem seguido a posição majoritária dos tribunais do país. A gente sempre faz uma consulta, sempre faz pesquisa, para que o tribunal possa seguir, como se diz, a maioria. E sempre leva-se em consideração a questão do caso típico de cada município, do contexto de cada município. Eu vou dar um exemplo aqui. Alto Horizonte mesmo é um município que tem por volta de 5 mil habitantes e tem uma receita de 100 milhões por ano. Então, é uma dificuldade muito grande para o Alto Horizonte conseguir aplicar os 25% na educação. Então, a gente sempre tem esse olhar para cada município. O grande problema é que os prefeitos, eles dificilmente conseguem comprovar essa repriorização de ações, seja em qualquer tipo de conta no tribunal. A gente tem essa experiência muito vasta no tribunal com relação a isso. Então, por muitas vezes, a área técnica não concorda, porque os prefeitos não conseguem provar. Como o conselheiro falou aí,
justifica, apresenta a justificativa, faz essas ponderações, aí você vai ver lá, o prefeito não aplicou na educação, mas foi lá e fez uma festa que gastou 2 milhões de reais, igual a gente já viu. Então é muito complicado essa análise, porque ele acaba sendo muito subjetiva, né? Por isso que muitas das vezes fica a cargo dos conselheiros, porque a área técnica ela não consegue, com as informações do processo, com as informações que ela busca, até mesmo na internet, sobre o município, ela não consegue ter entender que essa repriorização foi importante naquele momento, né? E o presidente falou muito bem aí a questão dessa comissão que está participando. E teve realmente essa união desses órgãos aí, com relação à aplicação na educação. Então, assim, pode ser que o tribunal até considere isso como um ponto de ressalva nas contas, mas que o gestor possa ter problema fora do tribunal, principalmente no Ministério Público. E lembrando que a aplicação na educação é algo que está na Constituição Estadual e que diz que pode até haver intervenção no município, no caso de não aplicação desses índices constitucionais, né? Então, assim, o gestor tem que ser orientado também não só pela fiscalização do tribunal, mas também por toda a fiscalização que os gestores que são aplicados sobre esses gestores e outros órgãos. Então, assim, a gente sempre passa a orientação mais restritiva para que o gestor no futuro possa não ter problemas, né? Era só isso que eu queria comentar. Então, boa tarde a todos. Eu só também quero fazer uma consideração, aproveitando de todas as pessoas que estão preocupadas com esse cenário que estamos vivendo, totalmente atípico, e já muito bem colocado pelo presidente, pelos nossos pares aqui do tribunal. E a preocupação dos senhores é extremamente pertinente a partir do momento que estamos vivendo algo nunca experimentado, né? Vivemos dentro de uma regularidade, de uma presunção para se promover os atos administrativos é relativamente fácil, porque conseguimos enxergar um horizonte de curto e médio prazo e nos planejarmos para isso. Mas quando a coisa é modificada de uma forma em que não há possibilidade de se enxergar o curto e o médio prazo para podermos planejar uma modificação nas decisões de gestão, nos vemos diante de uma situação, tanto os senhores enquanto gestores e nós enquanto controladores. Mas eu queria só aproveitar o espaço para registrar que os nossos conselheiros já vêm se manifestando em algumas lives que o tribunal vem participando e promovendo, sempre demonstrando a sensibilidade e a preocupação de estudar o caso concreto, de estudar a situação trazida nos autos, e é por isso que a gente vai vir aqui fazer um apelo aos senhores, bem dito também pelo Sérgio agora no final, de que instrumentalizem, né, instruam bem os processos de prestação de contas, comprovando essa situação vivida, que pode amanhã justificar o não alcance de um índice constitucional, mas isso precisa estar muito bem construído, muito bem documentado nos autos da prestação de contas, né? Nós temos hoje, tanto para nós, aplicado aos senhores, a obrigação, por força da alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB, de tomarmos decisão na esfera controladora com base nos seus efeitos e com base na situação em que ocorrem os atos. Desde 2018, isso já é imposto a nós por uma nova alteração na norma legal. Então, os nossos juízes, que são os nossos conselheiros, cientes desta obrigação, agora mais do que nunca transcrita e imposta por esta alteração da LINDB, o fazem, vêm discutindo cada vez mais, vão aprimorando cada vez mais para julgarem, observando as consequências e a situação em que as coisas acontecem. Mas as coisas acontecem, para chegarem com clareza aqui, precisam estar bem instruídas. Então, não adianta esperar que a legislação se molde sem termos aqui também suporte para enxergarmos a aplicabilidade da nova interpretação no caso concreto. Então, é um pedido que eu faço aos senhores que estão preocupados pelo perfil de cada um que está nessa sala, né? Estejam atentos à construção, não deixem para o último momento, né, a construção da documentação que venha justificar o não alcance, porventura, de algum índice. E, obviamente, com toda essa estrutura de técnicos do tribunal, procurem a todos para irem se informando e buscando saídas, como o próprio Vinícius já sinalizou, né, em cada área de atuação que pode impactar no não alcance dos índices. É o que eu queria registrar, presidente, né, e a todos que estão na sala, porque nós sabemos que vários conselheiros, o conselheiro Fabrício já manifestou isso, inclusive por escrito, essas considerações que eu fiz, também outros conselheiros também já falaram em lives, dessa preocupação em estarem bastante sensíveis
situação. Então, só reforçando mesmo as palavras do presidente, do Célio, do Vinícius e do Lucindo, ok? Obrigado. Presidente Cunha, eu queria sempre complementar aqui, quando o Célio colocou, e o Otec, o Vinícius, se não me engano, a questão do piso nacional de salário dos professores. Não ficou claro. Eu sei que tem uma corrente que fala que poderia pagar e outra corrente que não. Essa é a preocupação que a gente tem. A gente queria ouvir do presidente, também acho que o Célio que colocou que, no entendimento dele, não deveria se pagar mais o piso em função da Lei 173, né? Retroagindo a janeiro. Igual eu coloquei aqui, quando chegou abril, todo mundo parou, nós cortamos tudo, nós cortamos gratificação, cortamos salário não, cortamos gratificação, cortamos uma série de custos que nós tínhamos, justamente porque não sabia o que vinha para frente, né? Sabíamos que viria essa ajuda do governo federal, que havia essa recomposição com relação ao FPM, mas ninguém sabia disso, então todo mundo pisou no freio. Eu acho que os cortes que podiam ser feitos foram feitos, né? Porque nós sabíamos que o Fundeb ia cair, sabíamos que a receita ia cair, então nós estávamos esperando isso. Então nós fizemos o quê? Fizemos o dever de casa, né? Depois disso veio a Lei 173. Hoje, como houve essa recomposição de receita com relação tanto ao FPM e essa ajuda que o governo federal deu, e nós estamos diminuindo, e diminuiu-se automaticamente as despesas com relação à educação, né, gastos consideráveis, que é o caso salário e transporte escolar, nós estamos com dificuldade, sim, de cumprir o índice. Não tem dúvida nenhuma que nós estamos com dificuldade de atingir os 25%. Agora, a pergunta minha, o piso já foi debatido, duas coisas. A questão do piso nacional dos professores, se nós podemos pagar ou não, né? O Célio tem um entendimento, foi dado outro entendimento aqui, né? Se pode retroagir ou não, né? Em função da Lei 173. E outra coisa que a gente quer colocar também é o seguinte, mesmo se a gente não cumpriu isso, a gente deixa o dinheiro em caixa. Por exemplo, se eu cheguei em 24%, mas eu deixo ali um valor X correspondente a 1% que está faltando, eu cumpri o índice. O que eu concordo com o presidente Joaquim é a gente não sair aí fazendo despesa aí, sem a necessidade, e às vezes simplesmente para cumprir o índice. Eu acho que seria até irresponsabilidade do gestor fazer esse tipo de colocação. Você gastar e fazer determinados custos que pode ficar aí para o outro prefeito, gastar até em situação muito melhor que a nossa, que nós estamos vivendo hoje. Eu queria deixar em aberto, o Guilherme quer fazer uma colocação para a gente fazer uma ponderação, Guilherme? Quero sim, presidente. Primeiramente, eu queria parabenizar todo mundo, tá? Porque foram pontos de vista explanados muito competentes, sobretudo do presidente Joaquim. Uma lucidez, né, uma maneira muito inteligente, muito sensível de ver as coisas, porque, afinal de contas, é isso aí. Não tem como tratar uma situação de anormalidade com leis que foram feitas para situações de normalidade, né? Então, acho que isso tem que ser pensado. E, no final, eu ia discutir justamente essa questão do saldo, porque que o prefeito Rogério falou, porque não está havendo essa demanda, mas essa demanda, ela, de alguma forma, ela está represada, porque vamos imaginar que ano que vem, com vacina, as aulas começam em janeiro lá. Mesmo assim, às vezes vai ter que fazer um investimento maior para poder ainda evitar a disseminação do vírus, né? Vai dar essa volta às aulas, às vezes tem um custo maior, e os economistas apontam que o ano que vem vai ser um ano de recessão. O governo federal não tem como, a todo momento, estar concedendo auxílio, está concedendo, né? Esse dinheiro, ele tem um custo, isso aí vai ser distribuído no futuro, mas eu penso que o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Então, é importante também estar pensando para o ano que vem. Às vezes, esse ano, tem que inventar despesa para poder aplicar o índice. E ano que vem não vai ter dinheiro para poder também, às vezes, estar continuando a despesa que vai surgir. Então, eu acho muito coerente, muito inteligente essa questão se não der para gastar, né, quem sabe deixa o dinheiro reservado, principalmente porque tem muitas rubricas que são específicas na área de educação, tem Fundeb, né, tem outras aí. Então, essa aqui é a minha consideração, presidente. Eu quero, então, aqui, doutor Joaquim, primeiro, assim, registrar a importância dessa reunião. De um lado, doutor Joaquim, o senhor muito equilibrado, ex-prefeito, eu tenho dito por aí, em alguns momentos,
o TCM de Goiás é um exemplo. Não pela flexibilidade e tudo, mas hoje nós temos a oportunidade, Sérgio, você é um técnico excelente, o doutor Vinícius, o doutor Zanzoni, enfim, a equipe muito competente. Isso é muito importante, trabalhar dentro das linhas normais da legalidade, mas também muito importante ouvir um momento diferente que vive o mundo, vive o país, vive os municípios hoje. Eu vejo aqui o Rogério Troncoso, prefeito experiente, um cara muito respeitado, ex-deputado estadual, 4º mandato, equilibrado, transparente nas suas contas. Então, quando nós convidamos o Rogério para colocar uma situação de preocupação, do outro lado, o prefeito Jacob, também de 4º mandato, para ouvir esse debate, chamando o doutor Guilherme para participar, e a equipe do TCM, isso nos coloca não somente para defender um município ou 2 municípios, essa preocupação de antever, haja visto que já falta praticamente menos de 4 meses para fechar o mandato, e as dificuldades são inerentes. Aí o Rogério colocou muito bem, cada município com a sua realidade. Eu acho que os pequenos municípios, talvez, sério, não vai ter tanta essa dificuldade em função, talvez, dos recursos ser um pouco menores, a gente sabe disso. Mas é importante, doutor Joaquim, o senhor, que essa ponderação, esse equilíbrio é sensato, a sua equipe também, buscando essa convergência das ideias, e a FGM tem esse papel de antever essa situação, de estar conversando com os municípios, levar essa preocupação. E nós queríamos aqui, doutor Joaquim, o senhor, juntamente, a equipe pudesse dar um feedback para a gente, né, Guilherme? O Rogério também, quais são as opções? Pegando esse espelho, essas informações que foram colocadas pelo prefeito Rogério, tenho certeza que alguns outros gestores terão as mesmas dificuldades, talvez um pouco diferente, mas é que ele falou, mas se você tem o dinheiro, né, tem a situação, não, eu vou deixar o dinheiro no caixa, por exemplo, e não consigo aplicar. Então, tenho assim, aí o TCM, que é essa grande equipe capacitada, poder nos dar esse feedback, doutor Joaquim, para a gente, com mais brevidade, já levar essa informação para que os prefeitos, não é que eles vão ficar na zona de conforto, eu acho que aí, o senhor falou muito bem. Eu, por exemplo, a cidade é pequena, eu estou fazendo uma reforma na escola lá, porque realmente eu quero deixar todos os prédios do município, eu tenho condição de aplicar, porque já passei dos 25%, mas eu vou fazer a aplicação, pintando a escola, trocando porta, estou fazendo esse equilíbrio. Mas cada município vai ter a sua realidade. Então, desta forma, eu quero aqui, doutor Joaquim, deixar para o senhor encerrar. Eu quero agradecer muito a FGM pela sempre solido das nossas demandas, e a gente aguarda do senhor um retorno aí da sua equipe, para a gente estar colocando isso para os gestores, e que o senhor colocou muito bem, debruçar nessa discussão, não colocar ninguém na zona de conforto, não é isso, mas aqui pode ser feito para que não possa ser penalizado os prefeitos nesse momento tão difícil. Eu, particularmente, eu tenho falado com a minha esposa, eu acho que o mandato tem que terminar rápido, porque a gente vive uma pressão de trabalho, de dificuldade, de pandemia, e um momento atípico, né? Um momento de eleição, e onde a gente tem que ter a responsabilidade. Eu tenho falado com a minha equipe, por exemplo, vamos todo mundo focar na prestação de conta, nos cuidados. Aí eu quero parabenizar você, Rogério, por essa preocupação. Você que, alguns dias atrás, tinha me colocado isso, alguns prefeitos também me colocou e falou, vamos convidar, até o ICI era para estar aqui, o Sávio, o Juninho tem uns compromissos representando a diretoria da FGM. Então, desta forma, doutor Joaquim, eu quero aqui deixar para o senhor fazer o encerramento e agradecer a todos aqueles do TCM que têm dado essa oportunidade de estar levando essa preocupação dos nossos municípios. Não, o tribunal é que agradece, eu que agradeço aí, né, acho que vocês, e essa forma que nós estamos tratando, né, vocês nos tratam, nós tratamos vocês também com muita transparência, com muita abertura, isso que é importante. O tribunal não tem nenhum viés de querer punir por punir, sair punindo, não. Eu acho que nós temos que construir juntos, né, as soluções. Acho que o melhor caminho é esse, é fazer com que as coisas possam, né, serem feitas de forma que a sociedade ganha, os gestores tenham a sua tranquilidade também para ser gestor, e o tribunal cumpre a sua missão, né, a sua função, que é justamente melhorar cada dia mais a qualidade do gasto público. Eu vou pedir o pessoal, já, tanto o Célio, o Vinícius e o Lucindo, já para a partir de agora,
já comecem a estudar, mesmo, debruçar sobre isso, porque, como o Cunha falou, a gente tem que dar, o tribunal também tem que dar uma certa tranquilidade para o gestor de final de mandato, né? Para que aquilo que nós conversamos. Não adianta você chegar e falar, compra os 25% aí, gasta onde puder gastar e compre. Não é isso. Né? Então, não é. Agora, lógico, aonde tem que gastar, você está reformando uma escola. É evidente, lógico, tem que ser reformada, tem que reformar, né? Por isso que vai parar também. Né? Então, isso nós vamos olhar. E eu desejar para vocês, para o município de vocês, né? Porque eu estava vendo aqui, eu fui prefeito junto com o Jacó, né? Principalmente que eu fui com o Jacó, nós fomos prefeito junto, quem tinha muito contato, ele é presidente da federação e eu da AGM. Né? A gente entra, organizando as prefeituras, tudinho, o Jacó não teve sorte lá, o cara entrou outro lá e bagunçou, né, Jacó? Torcer agora que suceda vocês e vocês três que organizam a cidade de vocês, né, o Cunha em Porteirão, o Rogério nem se fala lá em Morrinhos, organizam bem, depois entra um outro lá, bagunça tudo, esse é o grande problema nosso. Então, pedir muito a Deus para iluminar aí o eleitorado, e vocês também, nós escolhemos os sucessores também, que eles dêem continuidade àquilo que vocês estão fazendo, né, com muita honestidade, com muita transparência, com muita dedicação. Né? Eu acho que vocês três aqui podem simbolizar e sintetizar tudo isso que eu estou falando aqui. Né? Então, eu acho que são pessoas que a gente, né, lamenta, né, não poder, né, ter o terceiro mandato seguido. Né? Se tivesse, tenho certeza que ganharia as eleições na cidade de vocês com o pé nas costas. Então, pedir aí a Deus aí que faça essa iluminação. E aqui o tribunal, nós vamos continuar aqui, né? Estaremos abertos, vocês podem ter a tranquilidade que no ano que vem o tratamento a vocês aí será da mesma forma. Precisou, é só nos procurar, né? Os nossos técnicos estão aí para poder orientar, que vocês tenham aí o final desse último ano de mandato aí com as contas todas regular. E pedir, né, finalmente a Deus que nos ilumine aí, que se formos contaminados, que pelo menos saiamos dessa contaminação e o quanto antes sem maiores problemas. Acabei de receber a notícia agora, o pai do Marcelo Fonseca, que trabalha conosco, acabou de falecer. Ele foi fazer uma cirurgia de vesícula e pegou Covid no hospital. Né? Então, já é um senhor já de idade, e veio a falecer agora, nesse instante. Então, quer dizer, a gente lamenta, né, pedir a Deus aí que nos dê força aí para superar tudo isso. Então, um abraço a todos que Oi. Só fazer uma sugestão para o prefeito Rogério, da possibilidade dessa questão do piso do magistério, dele fazer uma consulta ao tribunal. Artigo 199 seguintes do regimento interno, fazer um parecer jurídico e uma pergunta abstrata, a gente consegue responder com maior rapidez possível. Tá? Só uma sugestão. Desculpa a interrupção. Rogério, faz isso que é melhor, porque aí vincula. Não tem condição do ano que vem mudar entendimento. Se fixou o entendimento agora, já fica o entendimento aí para sempre. Viu, Rogério? Se puder fazer isso. Congelou. Ouviu, né, Rogério? Congelou. Está com problema. Joaquim, eu vou passar essa mensagem para ele. Eu não sei se tá bem, então. Conseguiu entender, mas eu quero aqui encerrar essa reunião, mais uma vez agradecendo ao senhor por essa oportunidade, toda a equipe do TCM, muito importante as palavras que o senhor colocou, quero agradecer. Eu me sinto muito feliz e honrado com essas palavras do senhor, Joaquim. Esse dia agora eu tive a arrematar uma conferência agora com o Ministério Público Eleitoral, eu ouvindo atentamente suas palavras e o promotor disse, você não vai para a reeleição, mas eu tenho informação do seu trabalho. Enfim, eu disse, doutor, eu tenho já 8 anos fechando meu mandato, eu nunca tive uma denúncia de improbidade administrativa, de judicialização em qualquer comarca. Graças a Deus, eu estou com meus tantos balanços aprovados, só falta aí 2019 está fechando, 2020 vai fechar. Então, o nosso desafio realmente dar essa oportunidade de estar melhorando a vida das pessoas e também que saia da maneira que não saia tão penalizado, você vai ser acionado em qualquer momento, mas pelo menos saia mais tranquilo para você poder viver aí com a sua família e dizer para seus filhos, seus netos que você deixou um legado. Então, doutor Joaquim, quero agradecer ao senhor por essa oportunidade. Eu vou falar com o doutor Vinícius, vou falar com o Rogério para ele fazer essa... Rogério, você está me ouvindo?
Rogério, você está me ouvindo? Rogério. Tinha caído, voltou a conexão agora. Estou ouvindo. Assim, deixa o Vinícius colocar a posição para você. Vinícius, faz favor. É porque voltou a conexão, tinha caído. Não, era só sugerir para o senhor pedir assessoria jurídica, o senhor fazer uma consulta ao tribunal. É artigo 199 seguintes do regimento interno. Ele precisa fazer uma pergunta em abstrato e juntar um parecer jurídico. Aí, aquela questão do piso do magistério, acredito que a gente consiga responder mais rápido e dar uma segurança jurídica, tanto para o senhor como para os demais jurisdicionados do tribunal. Certinho. Ok. Joaquim, dessa Rogério, forma... Rogério, como é que chama o seu irmão? O seu irmão que é economista, qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele aqui. Aurélio Troncoso. Aurélio Troncoso. Isso, tem um Aurélio. procurador do Estado aqui, falei, olha, o Rogério é irmão do economista famoso, tem aqui, Aurélio Troncoso. Exatamente. Então tá bom, então. Mais para colocar, doutor Joaquim? Isso. Não, vem encerrado. Tem que entrar noutra reunião aqui agora. Muito obrigado a cada um pela presença. Que Deus abençoe a tarde de vocês e tenham uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Um abraço. Obrigado, Cunha. Um abraço a todos. Um abraço.